te peço, abra os céus agora sobre essa igreja, abra os céus sobre esse lugar e derrama mais da sua presença agora. Derrama, 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 derrama. Deus está te ligando um infarto agora, filha. Deus está te ligando um infarto. Deus está desentupindo a veia do seu coração. Você que está me ouvindo aí, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, você que está me ouvindo aí, receba uma unção de coragem aí agora. Na sua casa, receba uma unção de coragem aí agora. Você que está me ouvindo e está me vendo, receba uma unção de coragem aí agora, de ousadia, de autoridade. Deus está te levantando para ganhar vidas, para ser uma pessoa de fé. Receba aí agora, agora. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo de número 25. Quantos encontraram, digam amém. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14 até o verso de número 30, diz assim a palavra de Deus: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentando-se para longe, e também ao voltar, ao ver a realidade, partiu dali. O que recebera 5 talentos, negociou, trabalhou, colocou em prática e granjeou outros 5 talentos. Da mesma maneira e forma, o que recebera 2 talentos saiu a lutar, saiu a batalhar, e ali conseguiu almejar, granjear outros 2 talentos. Mas o que recebera 1 talento, ele foi e cavou na terra e escondeu o talento do seu senhor que recebera. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me e confiaste-me 5 talentos. Eis aqui em minhas mãos não só os 5 talentos, mas outros 5 talentos que eu batalhei e granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem, servo bom e fiel, fizeste bem, fostes à luta, à batalha, e sobre o pouco você foi fiel, mas entenda uma coisa: sobre o muito eu vou te colocar, porque todo aquele que se empenha e tem resultado, esse é o que me ama. E chegando também o que recebera outros 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, me confiou 2 talentos e habilidades, e eu granjeei com eles outros 2 talentos. Disse o Senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, e sobre o muito eu vou te colocar. Então entra na minha presença, vem viver o melhor que eu preparei para vocês. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse o Senhor: eu conhecia, ó mestre, que tu és um homem duro, tu és um homem que ceifa onde não semeastes, e também ajuntas aonde não espalhastes.
e, atemorizado, escondi na terra o seu talento. Mas aqui tens o que é seu. Respondeu, porém, o Senhor e lhe disse: mal, negligente servo, sabia que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado ou ter colocado meu dinheiro nos bancos, e quando eu viesse receberia o meu, aquilo que eu confiei com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que lhe tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Oremos ao Senhor. Pai, a sua palavra para nós nessa noite. Estamos ouvindo a sua voz, então, meu Deus, eu te peço pela sua misericórdia, abra os céus sobre a Assembleia de Deus, sala do trono da glória, e que essas pessoas que aqui estão, ó Deus, sejam mais uma vez alimentadas pelo alimento genuíno que vem direto do céu, que vem direto do Senhor. Pai, eu de mim mesmo não posso passar nada para eles, mas uma vez que eu me coloco diante da sua majestade e poder, e peço a sua misericórdia, a sua direção, eu sei que o teu Espírito pode tomar a minha boca, o teu Espírito pode tomar o meu psicológico, emocional e os meus sentidos, e eu posso ser um canal, um veículo da sua verdade ao coração da sua igreja. É isso que queremos, Pai, que nessa noite venha sobre nós o impacto da sua glória por intermédio da sua palavra. Pai, que nessa noite o nosso coração seja tomado pela palavra, a nossa mente seja tomada pelas verdades de Deus, o nosso corpo seja envolvido pelo poder da sua glória. E se o Senhor assim quiser, nos arrebata, Senhor, nos arrebata em espírito, nos arrebata, Senhor, para que possamos sentir mais a sua presença, para que possamos ser envolvidos, ó Pai, com a sua majestade, e assim entender, ó Deus, a preciosidade do que é estar nas suas mãos e nos seus braços. Que possamos sentir agora o fogo da tua presença invadindo este lugar, e onde tem um adorador que veio para adorar, que ele possa te adorar. Aonde tem uma pessoa que já foi impactada pela sua glória, meu Deus, renova ele nessa noite, ou ela. Enche a nossa boca de adoração, enche a nossa boca de glória, enche a nossa boca, Pai, com o poder da sua presença. E ao abrirmos a boca para glorificar, que demônios caiam por terra, que todo jugo seja despedaçado, que todo jugo seja quebrado pela revelação da palavra, pela revelação da sua presença que está entre nós. Aonde tem um adorador, tem a sua presença. Aonde tem uma igreja que clama, tem a sua presença. Aonde tem uma igreja que adora, tem a sua presença. Aonde tem a noiva que clama pelo noivo, tem a sua presença. Então, meu Deus, nos envolva, envolve esse ambiente, envolve esse corredor, envolve essas cadeiras, envolva esse altar, envolve essa casa, e que nessa noite nos enche de coragem, nos enche de coragem, nos enche de coragem. Já sentimos a tua presença sobre este lugar. Queremos agora ser alimentados, Pai. Queremos agora ser alimentados. Queremos agora ser alimentados com alimento genuíno. Prepara, Senhor, o banquete e traz entre nós. É o que eu te peço, na autoridade do nome de Jesus. Levante as suas mãos aos céus, bem alto. Levante as mãos, isso, vai adorando. Quem está adorando, continue adorando. Quem está glorificando, continue glorificando. Se não está glorificando, passe a glorificar. Se não está adorando, passe a adorar. Mas levante as mãos e diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Usa-me nessa noite. Meu Deus, que a tua glória venha me impactar, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, e com as mãos lá no céu, cheio de coragem, dê a sua melhor salva de palmas, e adore e glorifica, vai, glorifica.
Enquanto você aplaude, glorifica. Enquanto você aplaude, glorifica. Vai, vai, vai. Enquanto você aplaude, vai. Ei, adorador, abraçará, aplaude e glorifica. Glorifica. Xarabá, surianderai. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo aqui é para a sua glória. A honra é tua, Espírito Santo. A glória é tua, Espírito Santo. Esse ambiente é seu. O microfone, o altar, a igreja é sua. A noiva é sua. Seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Seja feito o teu querer e não o nosso querer. Tenha liberdade para ministrar ao nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, eu não quero perder tempo aqui trazendo algo teológico ou traçando aqui uma biografia sobre essa realidade. Não, quero ser bem objetivo ao teu coração. Quero ser bem direcionado ao seu coração, ao que o Espírito está trazendo agora ao meu coração nessa noite. Amados e queridos irmãos, nós vemos uma história real aqui, diante do contexto que nós estamos vivendo. Jesus está às portas e nós sabemos disso. Jesus assentado no Monte das Oliveiras, não é no Sermão da Montanha, não é Mateus 5, é Mateus 24. Jesus assentado no Monte das Oliveiras reúne os discípulos e diz: vai chegar o dia, vai chegar o tempo em que a perversidade no coração do ser humano vai se multiplicar, vai aumentar. E por causa dessa perversidade, dessa maldade, o amor de muitos se esfriará. O amor pelo Evangelho, o amor pelo céu, o amor pela eternidade, o amor pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E olha que é o primeiro e grande mandamento. O primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento e com todo o seu coração. Eu vou dizer de novo para você pegar, para você pescar. Ei, o texto diz, Jesus está dizendo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. Amarás o Senhor teu Deus. Mas por causa da maldade, por causa dos prazeres do mundo, por causa dos prazeres momentâneos, se o ser humano não se apegar a mim, se o ser humano não se voltar para a minha palavra, para a minha verdade, para o meu evangelho, porque a palavra diz: nem só deste mundo, ou seja, do alimento, da vivência neste mundo o homem viverá, mas ele viverá de toda a palavra, será pautado na palavra, será direcionado pela palavra, fortalecido na palavra, aprendendo com a palavra. A palavra é Jesus para vencer toda a adversidade. Então nós precisamos, a maldade está se multiplicando a cada dia, e deveria ser o seguinte: quanto mais difícil a situação fica, mais eu me aproximo de Deus. Essa é a grande, tem que ser a grande verdade. Quanto mais a adversidade cresce, mais eu tenho que me aproximar de Deus. Quanto mais difícil fica a nossa caminhada aqui, porque aqueles que querem viver uma vida de justiça, uma vida de obediência, uma vida de santidade, em meio ao mundo desobediente, em meio ao mundo que impera a perversidade, a imoralidade, em meio ao mundo
mundo que só quer que a gente viva aquilo que é contrário à verdade de Deus, para o mundo nós somos o errado. Para o mundo nós somos taxados como aqueles que são diferenciados, então não prestamos. Mas Jesus já diz: o mundo vos odeia, sabe por quê? Porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria os que eram seus. Por isso o mundo vos odeia, porque vocês não são daqui. E por que que o mundo nos odeia? Porque nós não andamos segundo aquilo que o mundo traz. Nós não andamos segundo a verdade do mundo. Nós não obedecemos o mundo. Nós não amamos o mundo. Nós não queremos as coisas do mundo. Nós queremos as coisas do céu. Nós amamos o céu. Nós amamos a eternidade. É para lá que vamos. É lá que vamos passar a eternidade. Então, amados e queridos irmãos, Jesus Cristo veio, preparou os seus discípulos, deu início ao ministério de salvação, ao ministério de despovoar o inferno e povoar o céu. Jesus Cristo disse: eu vim para salvar o que se havia perdido. Eu vim para dar vida, e vida em abundância. Por quê? Porque vós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo vai dizer aos filipenses que a carta, a cédula que era contra nós, a cédula de morte que era contra nós, foi aniquilada na cruz do Calvário, porque Jesus pagou o preço por nós. Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus pagou pelos seus pecados. Jesus pagou pelas suas falhas. Jesus pagou pelas minhas falhas. Jesus pagou pelos meus erros, para que eu pudesse viver uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida, e uma vida agora de obediência, uma vida agora segundo a vontade de Deus, uma vida agora segundo as verdades de Deus. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É Pedro que vai dizer isso. Pedro vai dizer: vós agora sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, o povo adquirido, para que anuncieis
prova está aí, a adversidade está aí, mas Paulo diz assim: quanto ao mais, não me interesso mais, o que importa é ser fortalecido no Senhor. Eu vou dizer, é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Deus está levantando uma geração aqui na Assembleia de Deus, sala do trono da glória. Deus está levantando uma liderança, Deus está levantando uma igreja poderosa, porque eu já vejo com os olhos da fé, essa igreja, através do Espírito Santo, vai começar a mover a cidade de São João del Rei, vai começar a impactar essa cidade. Essa cidade vai saber que Deus existe, essa cidade vai saber que Deus é poderoso, essa cidade vai saber que existe um Deus que arranca das trevas e põe nas luzes. Deus vai quebrar a idolatria, Deus vai quebrar centro de macumbaria, Deus vai destruir obra das trevas, Deus vai destruir demônios, Deus vai destruir cadeias, prisões e grilhões, e essa cidade será impactada pelo poder da glória de Deus, e vai começar por você, vai começar por você. Eu vou dizer de novo, vai começar por você, vai começar por você, vai começar na sua casa. Levanta a mão e recebe. Vai começar na tua casa, vai começar no teu trabalho, vai começar na tua faculdade, vai começar na tua escola, vai começar quando você estiver andando na rua, vai começar porque onde você passar, a autoridade de Deus vai passar com você. Onde você pisar, Deus vai pisar com você. Onde você colocar as mãos, Deus vai colocar as mãos com você. E quando você abrir a boca, quando você abrir a boca, quando você abrir a boca, Deus vai falar através da sua boca. Deus vai falar, recebe, recebe. Deus vai falar através da sua boca. Escuta, olha para cá, entenda. Jesus veio e deu início ao plano de salvação. Mas para que o plano de salvação, escuta o que eu estou te dizendo, continuasse, ele preparou os discípulos. Levou os discípulos para a teoria e depois leva eles para a prática. Depois que os ensina na teoria e na prática, ele diz: agora vocês estão preparados. Para quê? Para receber o Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Não, vou dizer de novo. Ele diz: ficai em Jerusalém, porque vai chegar o dia. Ficai em Jerusalém, porque vai chegar o dia em que todo o jugo será despedaçado do pescoço de você, e virá unção sobre a vida de vocês. Virá unção sobre a vida de vocês, a unção de ousadia, a unção de autoridade, a unção de conhecimento, a unção do céu, e vocês vão sair para impactar a cidade, impactar a nação, impactar a Arabanagaceira Galabagaçai. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, ei, até os confins da terra. Se prepare, se prepare. Deus vai te encher, Deus vai te encher, Deus vai te encher, Deus vai te encher, e você vai sair testemunhando, testemunhando, testemunhando. Deus é maior, 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 Deus é maior. E vidas se renderão ao Evangelho. Ei! Jesus diz aos discípulos assim: agora vão e façam discípulos. Nós somos a geração de discípulos. Não, você não entendeu. Nós somos a geração. Começou com Jesus, vieram com Jesus. Nós somos resultado do que Jesus começou. Nós somos a geração
que agora vamos fazer o que Jesus começou. Nós somos a geração que vamos dar continuidade ao que os discípulos vieram fazendo. Está chegando a hora da cidade de São João del Rei reconhecer que os discípulos de Jesus ainda vivem. Os discípulos de Jesus ainda estão trabalhando. Os discípulos de Jesus ainda estão levando o Evangelho de Cristo. Os discípulos de Jesus ainda estão curando, levando libertação, transformação de vida. Os discípulos de Jesus ainda estão levando o Espírito Santo. Aonde eles passam tem a presença de Deus. Aonde eles passam tem a presença do Espírito Santo. Aonde eles passam tem salvação, tem cura, tem libertação. Por quê? Porque você é a continuidade da geração dos discípulos. Quem acredita nisso? Quem acredita? Quem acredita? Quem é? Quem faz parte dessa geração? Só quem faz parte dessa geração, levante a mão. Levante a mão, diga: eis-me aqui, Senhor. Levante a mão, diga: eis-me aqui, Senhor. Levante a mão, diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade. Mas existe um porém que está acontecendo hoje. Ao invés de nós usarmos o que Cristo nos confiou, nós estamos nos deixando dominar por um agente demoníaco, por um espírito maligno que tem nos atrapalhado de viver o que Cristo começou. A história diz que o mestre veio, confiou aos discípulos talentos, habilidades, as armas necessárias para vencer as adversidades e ganhar vidas. O que receberam 5 talentos tomou posse da direção do mestre. O que receberam 5 talentos pegou as armas espirituais e saiu para a batalha. O que receberam 2 talentos pegou as armas espirituais, a intimidade que recebera do mestre, o conhecimento, e saiu para batalhar. Mas aquele que recebera 1 talento, ao invés dele pegar as armas espirituais, ao invés dele pegar a autoridade que lhe foi confiada através do mestre e sair para a batalha, ele se deixou dominar, ele se deixou levar, ele se deixou aprisionar. Olha para cá, entenda. Pelo espírito do medo. Sabe por quê? Sabe por que esse servo aqui, que receberam 1 talento, foi lançado no inferno, foi lançado nas trevas exteriores? Não foi porque ele saiu por aí e viveu pecando, não. Não foi porque ele saiu por aí e foi prostituir, foi beber, fumar, não. Foi porque ele não conseguiu fazer da sua vida uma vida preciosa para Deus. Foi porque ele não conseguiu se deixar ser aquilo que Deus sonhou para que ele pudesse ser: um multiplicador da glória de Deus na terra, um ganhador de almas, um ganhador de vidas. No final, quando o mestre volta, porque vai chegar um dia que Jesus vai voltar. Ei, olha para cá, presta atenção. Vai chegar um dia que Jesus vai voltar, e Ele vai chamar cada um de nós e vai dizer assim: o que
que é que você fez com as habilidades que eu te confiei? Aonde estão os frutos que você deveria ter ganhado? Aonde estão os frutos que eu deixei na terra para que você colhesse? Aonde estão os frutos que você produziu? Porque eu te salvei e te confiei as habilidades, sabedoria, unção e autoridade. Não foi para você viver por aí a sua vidinha, foi para que você pudesse refletir a glória de Deus na terra. Foi para que você pudesse levar salvação aos perdidos e para que eles também fossem salvos. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar e Ele vai prestar contas conosco. Ele vai prestar conta comigo e com você. E quais os frutos você tem hoje para apresentar a Jesus? Quais os frutos você tem hoje para chegar diante do mestre e dizer assim: mestre, eis aqui os frutos que eu ganhei, eis aqui os frutos que eu batalhei, mestre, eis aqui. Não. Tem muita gente que vai chegar lá e falar: Deus, não deu por quê? Porque eu estava lutando por causa do carro, por causa da casa, eu estava lutando por causa do trabalho. Deus, eu gastei o meu tempo trabalhando, eu gastei o meu tempo buscando em me formar, eu gastei o meu tempo. Ei, está na hora da gente entender que a gente pode viver o melhor de Deus aqui e no céu. Mas entenda uma coisa, a palavra diz assim: não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é desejo da carne, desejo dos e soberba da vida, porque vaidade vai passar, vai acabar. Ei, Tiago vai dizer assim, vai dizer adúlteros, porque ele nos chama muitas das vezes de adúlteros. É porque nós que somos a noiva, ao invés de lutarmos pelo noivo e aguardar o noivo, a noiva está se envolvendo com outros prazeres que não são prazeres que levam até o noivo, que refletem o noivo. Tiago vai dizer adúlteros. Tiago vai dizer aquele que constitui-se amigo do mundo, que ama o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Está escrito na palavra. E Jesus já vem ensinando os discípulos: olha, entregou a vida para mim, entregou a vida para Jesus, entregou a vida para Jesus. O foco agora é o céu. O foco agora é o céu. E Jesus já desde o início ele começa a ensinar dizendo assim: ei, Jesus vai dizer desde o início, lá no Evangelho de capítulo 6, ele vai dizer muita coisa ali. Lá no capítulo 6 ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino, e as outras coisas deixa que eu cuido, as outras coisas deixa que eu acrescento. Jesus vai dizer assim: ei, agora que vocês me servem, não se preocupem em ajuntar tesouros na terra, aonde a traça e o ferrugem corrói, onde o ladrão mina e rouba. Você tem que tomar até cuidado, se tiver muita coisa, dependendo, você chama até a atenção de assaltantes. Dependendo, se você tiver muita coisa, você tem que tomar cuidado, você chama até a atenção de assaltantes, de ladrões. Aí Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói, o ladrão mina e rouba, mas ajunteis tesouro aonde? No céu, porque é para lá que a gente vai. É para lá que a gente vai. Isso tudo aqui é passageiro, lá não é passageiro. Lá não é passageiro, você está entendendo? Porque aí no final Jesus vai dizer assim: porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Se o seu tesouro estiver na terra, seu coração está aqui. Se você ama as coisas deste mundo, seu coração está aqui. Você não vai lutar pelas vidas, porque o seu coração não está no céu. O seu coração vai lutar por você mesmo. O seu coração vai lutar para você ser bem sucedido aqui, para você ser realizado aqui, para você receber o melhor aqui. E o melhor não está aqui. Paulo diz que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é a nossa pátria é no. Escuta uma coisa, Jesus vai dizer assim. Eu quero que vocês prestem bem atenção nisso. Jesus vai dizer assim: não é possível. Jesus está dizendo: não há possibilidade de nós
como igreja, servimos a dois senhores. Não tem como. Não é possível. Jesus vai dizer assim: ou você vai agradar a um e desprezar o outro, ou você vai amar um e negar o outro. Não, aí Jesus vai terminar dizendo assim: não podeis servir a Deus e a mamon, não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Porque hoje o ser humano perdeu o foco do céu. Eu quero perguntar aqui nessa noite: quantos aqui têm pensado no céu? Responda para você mesmo. Quantos aqui têm almejado o céu? Eu quero ir para lá. Como é que é lá? Deus, será que é assim? Será que é ali? A Bíblia diz que ele é. Como é que é o céu? Quantos aqui têm almejado a eternidade? Quantos aqui pensam na eternidade? Sabe por quê? Porque se você não pensa na eternidade, por que você quer ir para lá? Se você não pensa no céu, por que você quer ir para o céu? Se você não almeja o céu, por que você quer ir para o céu? Se você não pensa no céu, para que você quer ir para o céu? Porque você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. E se eu amo a Deus, eu vou refletir a glória de Deus. Quem anda em mim é Deus. Quem faz em mim é Deus. Quem brilha em mim é Deus. Quem transparece através da minha vida é Deus. Eu preciso entender essa verdade. Escuta, Jesus vai dizer: quantos estão me ouvindo, digam amém. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Quantos estão me ouvindo, digam amém. Jesus vai dizer assim, presta atenção. Jesus vai dizer lá em João capítulo 6, 27. Jesus diz assim: olha, trabalhai não pela comida que perece. Meu Deus do céu, olha o que é que Jesus está dizendo. João 6, 27. Lutem e trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai, Deus, o selou. Aí Jesus vai dizer assim: ei, eu sou o pão da vida. Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim, aquele que tem comunhão comigo, aquele que vive comigo, ele vai ser saciado. Ele vai ser saciado. Ele não terá mais fome e não terá mais sede. Fome do quê? Fome do mundo. A vontade de Jesus: eu não vou ter fome do mundo. Por quê? Porque Jesus preenche todo o vazio. Jesus preenche toda a necessidade. Jesus preenche tudo aquilo que eu preciso. Jesus é a minha alegria. Jesus é a minha paz. Jesus é a minha saúde. Jesus é a vida eterna. Jesus é o meu Deus. Ele me abraça, Ele me guarda, Ele me cuida, Ele me garante a vitória, Ele me faz levantar, me faz deitar. Ele abre a porta, e a porta que Ele abre ninguém fecha. Ele envia o alimento, Ele envia a saúde, Ele envia a cura, Ele envia o milagre. Ele te dá tudo aquilo que você precisa. Jesus te dá o que você precisa. Jesus te dá o que você precisa. Jesus te dá o que você precisa. Quem acredita nisso, joga a mão pra cima e adora. Quem acredita nisso, adore, adora. Quem acredita, adora. Só quem acredita, adora. Escuta essa verdade. Este servo que recebera um talento, ele recebeu todas as armas espirituais que o servo que recebera 5 e 2 talentos recebeu. O servo que recebera um talento, ele tinha também intimidade, a mesma intimidade que o que recebera 5 e recebera 2 talentos. Ele tinha toda a instrução do mestre, ele tinha o respaldo do mestre, porque o mestre confiou para ele. Não interessa se era 5, se era 2, se era 3, se era 1, o mestre confiou nele. Ele tinha confiança do mestre. Se ele tinha confiança do mestre, é porque o mestre sabia que ele tinha potencial de fazer, ele tinha potencial de crescer, ele tinha potencial de multiplicar. E Deus está te dizendo aqui: não pense que você não é capaz, porque quem te escolheu foi Deus. Quem está recebendo? Quem te escolheu foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. E Ele te capacita, Ele te levanta, Ele te unge, Ele te dá sabedoria.
Receba nessa noite, você vai receber as armas espirituais, a coragem, a ousadia, a unção e a força para você multiplicar a presença de Deus na terra, e vidas vão se alcançar. Quem está entendendo? Quem está recebendo? Você vai receber autoridade hoje. Jesus confia em você. Jesus confia em você. Jesus confia em você. Quantos aqui estão entendendo? Jesus confia em você. Jesus confia em você. Aquele mestre disse em essência: eu tive medo. Aquele servo disse em essência: eu tive medo. Ele disse assim: eu fui controlado pelo espírito do medo. O espírito do medo me aprisionou. O espírito do medo me algemou. É objetivo do diabo te manter oprimido. É objetivo do diabo te manter com medo. É objetivo do diabo te parar, porque enquanto ele te para, você não é usado nos dons espirituais. Enquanto ele te para, você não é usado para a glória de Deus. Enquanto ele te para, vidas que poderiam estar sendo salvas não estão sendo salvas. Enquanto ele te para, você não consegue ser tudo aquilo que Deus sonhou para ser. Mas nessa noite, todo espírito do medo será destruído da tua vida. Não, vou dizer de novo. Nessa noite, Deus vai quebrar, Deus vai lançar por terra todo espírito do medo. Todo espírito do medo, em nome de Jesus. Quando você dizer eu não consigo, você vai sair daqui e dizer eu consigo. O diabo dizia que você não era capaz, você vai dizer eu sou capaz sim, na autoridade do nome de Jesus. Eu já profetizo, você consegue, você é capaz, você tem direção de Deus, você é escolhido de Deus, você é a vontade de Deus. Vou dizer de novo, você é a vontade de Deus. Eu vou dizer, você é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa e perfeita, 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 perfeita. Você é perfeito. Sarabás. Ei, amado irmão, quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, olha para cá, entenda essa verdade, Deus ministrando ao seu coração. Paulo está preso, irmãos. Paulo está preso em Roma, aguardando a sentença de morte, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo. Timóteo agora está praticamente, fisicamente sozinho. Os discípulos foram dispersos por causa da perseguição. Os discípulos se dispersaram. Paulo, que era o pai na fé de Timóteo, está preso. Timóteo se vê sozinho. Ele pensa estar desamparado. Perdeu a referência que era Paulo. Perdeu a referência dos discípulos que estavam em comunhão, porque eles se dispersaram. E ele começa a se entristecer. Ele começa a dar vazão, a dar liberdade, a dar brecha para que o espírito do medo, que é um agente de Satanás, viesse sobre a vida dele. Mas o Espírito de Deus vai lá dentro da prisão e fala com Paulo: Paulo, meu filho, escreve ao teu filho na fé, Timóteo. E aí Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso de número 5, 6 e 7. Paulo diz assim: ei Timóteo, pela recordação que eu guardo da sua fé sem fingimento, a qual habitou primeiramente em sua avó Loide e também em sua mãe Eunice. E no verso 6 ele diz: estou certo de que habita em ti. Ele diz no verso 6: peço, presta atenção nisso, peço que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. No verso 7 ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Deus não nos deu espírito de medo, mas
mas nos deu espírito de poder. Não, meu Deus do céu, você não está entendendo. Deus não te deu espírito de covarde. Xarabá, negação. Meu Deus do céu, estou revoltado aqui nessa noite. Revoltado com o pecado, revoltado com o mal, revoltado com a frieza, revoltado com a fraqueza. Porque Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covarde. Deus não te fez covarde. Você não é covarde, você não é covarde. Essa igreja não é covarde, não. Essa igreja não é covarde. Essa igreja não é covarde. Aqui não tem covarde, aqui só tem corajosos. Corajosos, corajosos, corajosos. Se tem corajosos aqui nessa noite, dá um salto aí e dá um brado de glória. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Cadê os corajosos? Cadê? Cadê os corajosos? Cadê os corajosos? Vai, só os corajosos. Dá um brado de glória. Sinta a presença. 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 Só os corajosos. Abra a boca e sejam tocados pelo Espírito. Sejam tocados.